Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos seguir aqui com comunicação não violenta. A comunicação alienante da vida tem profundas raízes filosóficas e políticas. A maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. Acredito que a comunicação alienante da vida se baseia em concepções sobre a natureza humana que exerceram influência durante vários séculos. Tais visões dão ênfase à nossa maldade e nossa deficiência inatas, bem como a necessidade de educar para controlar nossa natureza inerentemente indesejável. É comum que esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que possamos estar vivenciando. Aprendemos desde cedo a isolar o que se passa dentro de nós. A comunicação alienante da vida tanto se origina de sociedades baseadas na hierarquia ou dominação, quanto sustenta essas sociedades. Onde quer que uma grande população se encontre controlada por um número pequeno de indivíduos para o benefício destes últimos, é do interesse dos reis, czares, nobres, etc., que as massas sejam educadas de forma tal que a mentalidade delas se torne semelhante à de escravos. A linguagem do errado, o deveria e o tenho de é perfeitamente adequada a este propósito. Quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores que implicam que algo é errado ou mal, mais elas serão treinadas a consultar instâncias exteriores, as autoridades, para saber a definição do que constitui o certo, o errado, o bom e o mal. Quando estamos em contato com nossos sentimentos e necessidades, nós humanos deixamos de ser bons escravos e lacaios. Resumo: é de nossa natureza gostarmos de dar e receber com compaixão. Entretanto, aprendemos muitas formas de comunicação alienante da vida que nos levam a falar e a nos comportar de maneira que ferem aos outros e a nós mesmos. Uma forma de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores que implicam que aqueles que não agem em consonância com nossos valores estão errados ou são maus. Outra forma desse tipo de comunicação é fazer comparações, que são capazes de bloquear a compaixão tanto pelos outros quanto por nós mesmos. A comunicação alienante da vida também prejudica nossos próprios pensamentos, sentimentos e atos. Comunicar nossos desejos na forma de exigências é ainda outra característica da linguagem que bloqueia a compaixão. 3. Observar sem avaliar. Observem. Há poucas coisas tão importantes, tão religiosas quanto isso. Pastor Frederick Buechner. Buechner. Posso lidar com você sem medo, o que eu fiz ou deixei de fazer, e posso lidar com suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê, mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando digo não às suas aproximações, mas me chamar de um homem frígido não vai melhorar suas chances. Sim,
Posso lidar com você me dizendo o que fiz ou deixei de fazer, e posso lidar com suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Marshall B. Rosenberg. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente separar observação de avaliação. Precisamos observar claramente, sem acrescentar nenhuma avaliação, o que vemos, ouvimos ou tocamos que afeta nossa sensação de bem-estar. As observações constituem um elemento importante da CNV em que desejamos expressar clara e honestamente a outra pessoa como estamos. No entanto, ao combinarmos a observação com a avaliação, diminuímos a probabilidade de que os outros ouçam a mensagem que desejamos lhes transmitir. Em vez disso, é provável que eles a escutem como crítica e, assim, resistam ao que dizemos. Quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. A CNV não nos obriga a permanecermos completamente objetivos e a nos abstermos de avaliar. Ela apenas requer que mantenhamos a separação entre nossas observações e nossas avaliações. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Ao contrário, as avaliações devem sempre se basear nas observações específicas de cada momento e contexto. O semanticista Wendell Johnson observou que criamos muitos problemas para nós mesmos ao usarmos uma linguagem estática para expressar ou captar uma realidade que está sempre mudando. Nossa linguagem é um instrumento imperfeito, criado por homens antigos e ignorantes. É uma linguagem animista, que nos convida a falar a respeito de estabilidade e constância, de semelhanças, normalidades e tipos, de transformações mágicas, curas rápidas, problemas simples e soluções definitivas. No entanto, o mundo que tentamos simbolizar com essa linguagem é um mundo de processos, mudanças, diferenças, dimensões, funções, relações, crescimentos, interações, desenvolvimento, aprendizado, abordagem, complexidade. E o desencontro entre este nosso mundo, sempre em mutação, e as formas relativamente estatísticas de nossa linguagem, é parte de nosso problema. Numa canção que ilustra a diferença entre avaliação e observação, minha colega Ruth Bibermeier Meyer mostra o contraste entre linguagem estática e linguagem dinâmica. Nunca vi um homem preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria enquanto eu o observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense: ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia, ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense: era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das quais eu sabia? Procurei quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes que depois comíamos, uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão, que cozinhava a carne. Vi todas essas coisas, mas não vi cozinheiro. Diga-me o que você vê.
Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é nossa opinião. E, por isso mesmo, também quero dizer que sei que esta é apenas minha opinião. Embora os efeitos de rótulos negativos, como preguiçoso e burro, sejam mais evidentes, até um rótulo positivo ou aparentemente neutro, como cozinheiro, limita nossa percepção da totalidade do ser de outra pessoa, a forma mais elevada de inteligência humana. Certa vez, o filósofo indiano J. Krishnamurti disse que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Quando li essa afirmação pela primeira vez, o pensamento que disparate passou por minha cabeça, antes que eu percebesse que acabara de fazer uma avaliação. Para a maioria de nós, é difícil fazer observações que sejam isentas de julgamento, crítica ou outras formas de análise sobre as pessoas e seu comportamento. Adquiri aguda consciência dessa dificuldade quando trabalhei numa escola primária, onde eram frequentes as dificuldades de comunicação entre os professores e o diretor. A Secretaria de Ensino havia me pedido que os ajudasse a resolver o conflito. Eu deveria conversar primeiro com os professores e depois com estes e o diretor juntos. Iniciei a reunião perguntando aos professores: o que o diretor está fazendo que entra em conflito com as necessidades de vocês? A resposta foi rápida. Ele fala mais que a boca. Eu havia pedido uma observação, mas embora a expressão falar mais que a boca me desse informações de como aquele professor avaliava o diretor, ele não descrevia o que este dissera ou fizera que levara o professor a interpretar que ele falava mais que a boca. Quando assinalei isso, outro professor disse: sei o que quer dizer. O diretor fala demais. Em vez de uma observação clara do comportamento do diretor, era mais uma vez uma avaliação de quanto o diretor falava. Um terceiro professor então declarou: ele acha que é o único capaz de dizer algo que vale a pena. Expliquei que inferir o que outra pessoa pensa não é a mesma coisa que observar seu comportamento. Por fim, um quarto professor arriscou: ele quer sempre ser o centro das atenções. Quando apontei que aquilo também era uma inferência do que outra pessoa está querendo, dois professores disseram em coro: bem, sua pergunta é muito difícil de responder. Mais tarde, trabalhamos juntos para criar uma lista que identificasse comportamentos específicos do diretor que os incomodavam e nos asseguramos de que esta lista estivesse isenta de avaliações. Por exemplo, o diretor costumava contar histórias de sua infância e suas experiências de guerra durante as reuniões com os docentes. Como resultado, as reuniões às vezes demoravam 20 minutos além da conta. Quando perguntei se já haviam comunicado seu aborrecimento ao diretor, responderam que haviam tentado, mas que o fizeram apenas com comentários de caráter avaliador. Nunca tinham feito nenhuma referência a comportamentos específicos, o hábito de contar histórias, por exemplo, e concordaram em fazê-los à baila quando nos reuníssemos todos. Quase tão logo começou a reunião geral, entendido o que os professores falavam. Não importando o que estivesse sendo discutido, o diretor sempre dizia: isso me lembra de quando iniciava uma história sobre a infância ou a guerra.
Esperei que os professores expressassem seu mal-estar com o comportamento do diretor. Entretanto, em vez de comunicação não violenta, eles aplicaram condenação não verbal. Alguns reviravam os olhos, outros bocejaram ostensivamente, outro ficou olhando o relógio. Aguentei essa situação penosa até que finalmente perguntei: Alguém vai dizer alguma coisa? Seguiu-se um silêncio constrangido. O professor, que havia se pronunciado primeiro em nossa reunião anterior, criou coragem. Olhou direto para o diretor e disse: Ed, você fala mais que a boca. Como mostra essa história, nem sempre é fácil nos livrarmos dos velhos hábitos e dominarmos a capacidade de separar a observação da avaliação. Os professores acabaram conseguindo esclarecer para o diretor os atos específicos que os aborreciam. O diretor escutou de boa vontade e então disparou. Por que nenhum de vocês me disse isso antes? Reconheceu ter consciência do hábito de contar histórias e, em seguida, começou a contar uma a respeito. Eu o interrompi, observando, com bom humor, que ele estava fazendo aquilo de novo. Terminamos nossa reunião desenvolvendo maneiras pelas quais os professores poderiam gentilmente fazer o diretor saber quando suas histórias não estavam sendo apreciadas, distinguindo observações de avaliações. A tabela a seguir distingue observações isentas de avaliações daquelas que têm avaliações associadas. Comunicação, exemplo de observação com avaliação associada, exemplo de observação isenta de avaliação. Vamos ver se vai dar certo essa leitura aqui. 1. Usar o verbo ser sem indicar que a pessoa que avalia aceita responsabilidade pela avaliação. Exemplo: Você é generoso demais. Exemplo de observação isenta de avaliação. Quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, acho que está sendo generoso demais. Usar verbos 2. Usar verbos de conotação avaliatória. João vive deixando as coisas para depois. João só estudava na véspera das provas. 3. Implicar que as inferências de uma pessoa sobre os pensamentos, sentimentos, intenções ou desejos de outra são as únicas possíveis. O trabalho dela não será aceito. Acho que o trabalho dela não será aceito. Ou ela disse que o trabalho dela não seria aceito. 4. Confundir previsão com certeza. Se você não fizer refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada. Se você não fizer refeições balanceadas, temo que sua saúde fique prejudicada. 5. Não ser específico a respeito das pessoas a quem se refere. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. Não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada. 6. Usar palavras que denotam habilidade sem indicar que se está fazendo uma avaliação. Zequinha é péssimo jogador de futebol. Em 20 partidas, Zequinha não marcou nenhum gol. 7. Usar advérbios e adjetivos de maneira que não indicam que se está fazendo uma avaliação.
Carlos é feio. A aparência de Carlos não me atrai. Note-se que as palavras sempre, nunca, jamais, etc., expressam observações quando usadas das seguintes maneiras: sempre que vi Ricardo ao telefone, ele falou pelo menos meia hora. Não consigo me lembrar de você jamais ter escrito para mim. Às vezes, tais palavras são usadas como exagero de linguagem, caso em que se associam avaliações às observações. Você está sempre ocupado. Ela nunca está quando precisamos dela. Quando essas palavras são usadas como exagero de linguagem, é comum provocarem não compaixão, mas reações defensivas. Palavras como frequentemente e raramente também podem contribuir para confundir observação com avaliação. Avaliações. Você raramente faz o que eu quero. Observação. Nas últimas 3 vezes em que comecei alguma atividade, você disse que não queria fazê-lo. Ele aparece aqui com frequência. Ele aparece aqui pelo menos 3 vezes por semana. Resumo. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente que se separe observação de avaliação. Quando combinamos observações com avaliações, os outros tendem a receber isso como crítica e resistir ao que dizemos. A CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula generalizações estáticas. Em vez disso, as observações devem ser feitas de modo específico, para um tempo e um contexto determinado. Por exemplo, Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas, em vez de Zequinha é péssimo jogador de futebol. A CNV em ação. O palestrante mais arrogante que já tivemos. Este diálogo ocorreu durante um seminário que eu conduzia. Após cerca de meia hora de apresentação, fiz uma pausa para abrir espaço para manifestações dos participantes. Um deles levantou a mão e declarou: Você é o palestrante mais arrogante que já tivemos. Tenho várias opções para escolher quando as pessoas se dirigem a mim dessa maneira. Uma delas é levar a mensagem a mal. Sei que faço isso quando sinto grande necessidade de me curvar, me defender ou arranjar desculpas. Outra opção, na qual estou bem treinado, é atacar a outra pessoa pelo que considero um ataque contra mim. Naquele dia, escolhi uma terceira opção: concentrar-me no que poderia estar por trás da afirmação daquele homem. Eu, deduzindo das observações que ele estava fazendo. Será que você está reagindo por eu ter demorado 30 minutos corridos para apresentar minhas ideias até vocês terem tido chance de falar? Ele. Não. Falando, você faz tudo parecer simples demais. Eu, tentando esclarecer melhor. Você está reagindo por eu não ter dito nada sobre como, para algumas pessoas, pode ser difícil pôr o processo em prática? Ele. Não, não para algumas pessoas, para você. Eu. Então você está reagindo porque por eu não ter dito que o processo às vezes pode ser difícil para mim mesmo? Ele. Isso mesmo. Eu. Você está aborrecido porque teria apreciado algum tipo de sinal de minha parte que indicasse que eu mesmo tenho alguns problemas com o processo? Ele. Depois de uma pequena pausa, é isso mesmo. Eu, mais relaxado, agora que estava em contato com o sentimento e a necessidade da pessoa e dirigindo minha atenção para o que ele poderia estar me pedindo. Você gostaria que eu reconhecesse agora mesmo
que esse processo pode ser difícil para eu mesmo colocar em prática? Ele: sim. Eu: tendo esclarecido sua observação, seu sentimento e seu pedido, faço uma introspecção para ver se estou disposto a fazer o que ele pede. Esse processo muitas vezes é difícil para mim. Ao longo do seminário, você provavelmente me ouvirá descrever vários incidentes em que lutei ou perdi completamente o contato com esse processo, essa consciência que estou apresentando para vocês. Mas o que me fez persistir são as conexões de proximidade com outras pessoas, conexões que acontecem quando consigo me manter no processo. Exercício 1. Observação ou avaliação? Para determinar sua habilidade de discernir entre observações e avaliações, faça o exercício a seguir. Circule o número de qualquer afirmação que seja uma observação pura, sem nenhuma avaliação associada. 1. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. 2. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia à TV. 3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. 4. Meu pai é um homem bom. 5. Maria trabalha demais. 6. Luiz é agressivo. 7. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. 8. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. 9. Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. 10. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Se você chegou até aqui e hoje é seu primeiro dia nos acompanhando, aproveite, já se inscreva no canal, deixe o seu like e coloque para nós aqui um comentário. Se não sabe o que comentar, leia a descrição desse vídeo. Ali sempre terá uma reflexão que vai te apoiar nisso. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e até a próxima leitura.